Amém, queridos. Vamos permitir então que o Senhor fale conosco também através da ministração da palavra. Nós temos conversado nos últimos domingos a respeito de uma igreja saudável, O que é uma igreja saudável? Nós, no domingo retrasado, nós falamos sobre essa questão extremamente importante, que uma igreja saudável, ela se fundamenta aí na educação e na missão. Na educação, quando nós pensamos a respeito de uma igreja que está sempre aprendendo coisas novas, aprendendo do Senhor, um dia de cada vez. Na questão da missão, quando ela se propõe a cuidar uns dos outros, quando ela se propõe a adorar a Deus, a evangelizar, anunciando as boas novas e a viver uma vida de discipulado, E dentro da questão da missão, quando pensamos no cuidado, nós pensamos na comunhão, que foi o que nós começamos a falar na semana passada. E na sexta-feira nós demos continuidade, tirando dúvidas e preenchendo o nosso coração com coisas que de repente a gente nunca tinha ouvido falar. E eu creio que foi bênção do Senhor nas nossas vidas, essa fala sobre a questão da comunhão, porque muitas vezes, como nós falamos, a motivação do nosso coração para buscar comunhão, ela está errada. Nós fantasiamos ou nos iludimos com um tipo de comunhão que não existe. E enquanto nós não formos frustrados nessa comunhão fantasiosa, nós não vamos começar a viver a comunhão verdadeira do Senhor. E aí a gente vai tentando viver nesta comunhão falsa que nós trazemos na mente e no coração, até que a gente começa a se decepcionar com as pessoas, com Deus. E essas decepções, elas acontecem não só na igreja, mas também no casamento, Nós idealizamos um marido ou uma esposa, nós idealizamos pais maravilhosos e de repente não é isso que nós alcançamos. E nós só vamos começar a viver essa verdadeira comunhão quando nós formos frustrados. E Deus, como eu falei na semana passada, Ele é especialista em frustrar os nossos sonhos, em frustrar as nossas ilusões, destruir as nossas ilusões, as nossas fantasias. Mas não porque Deus seja ruim, mas é porque Deus nos ama e não quer que nós vivamos de forma iludida ou fantasiosa, que fantasiemos uma vida, fantasiemos uma comunhão, fantasiemos um casamento. Não, o Senhor quer que nós tenhamos os olhos abertos para viver a realidade da vida. A vida tem coisas difíceis, sim, mas também tem muitas coisas boas. Um casamento ele não é feito só de rosas, mas ele também tem espinhos. Uma igreja não são só coisas boas. Nós também temos conflitos, nós temos divergências de pensamento. Mas é necessário que nós venhamos a viver isso de forma correta, sabendo que isso existe e que se isso existe, existe uma forma também da gente viver. Atravessando isso, superando as nossas diferenças, as nossas divergências. E a partir do momento em que nós nos abrimos para que Deus destrua as nossas fantasias, Ele nos lembra de que Ele tem caminhos muito maiores e melhores para nós. E os pensamentos dEle não são os nossos pensamentos. Então, quando Ele destrói os nossos sonhos, ilusões e fantasias, Ele não nos deixa sem nada. Pelo contrário, Ele faz isso para nos dar algo muito melhor. Algo que realmente nós nunca sonhamos, nunca imaginamos. Nós vimos os testemunhos aqui, que muitas vezes nós ouvimos. E os testemunhos são provas de que o que nós vivemos hoje são respostas das nossas orações. Quantos de vocês não oraram para ter uma família quando vocês eram mais jovens? Quantos não oraram? Poxa, eu gostaria tanto de ser pai, de ser mãe, mas eu não sei se o meu corpo ele vai funcionar bem para isso, eu não sei se eu vou conseguir ter estrutura para ser um bom pai ou uma boa mãe. Quantos não oraram? E hoje são aí bons pais, boas mães, vivem, têm as suas famílias, caminham de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes a gente ainda precisa estar reaprendendo, isso é que é importante, a gente precisa continuar aprendendo e reaprendendo todos os dias. Reaprendendo a ser ser humano, reaprendendo a ser pai, reaprendendo a ser mãe, reaprendendo a ser filhos, reaprendendo a ser irmãos. E à medida que nós nos aprofundamos nas Escrituras,
né? À medida que nós olhamos para as Escrituras. A semana passada eu saí daqui, né? Depois de a gente conversar por praticamente 1h30, aí eu cheguei em casa, aí o Pedro olhou para mim e falou assim: pai, tudo bem, né? Eu entendi uma boa parte do que você falou. Algumas coisas eu ainda não entendi, mas eu vou rever a gravação, vou pensar, eu vou orar. Mas uma coisa eu fiquei com dúvida. A gente falou do que não é comunhão. O que não é comunhão, né? Que a comunhão que a gente tenta é a nossa, ilusória, fantasiosa, de que a gente precisa, né, amar os nossos inimigos, de que precisamos orar por eles, de que os nossos inimigos muitas vezes estão dentro da própria casa, de que Deus destrói as nossas fantasias de comunhão, de relação e tudo mais. Mas ficou uma pergunta: o que é a verdadeira comunhão? Né? A gente já descobriu o que não é comunhão, mas o que é a verdadeira comunhão? Aí eu falei para ele: isso é assunto para o próximo capítulo, né? Próximo domingo. Porque a gente começa as nossas discussões, nossas reflexões em casa e a gente vai embora, né? A gente começa a conversar ali, aí vai horas ali conversando. Mas aí eu já cortei, eu falei: isso daí é assunto para o próximo domingo. Próximo domingo a gente conversa sobre isso. Vai entender mais um pouquinho sobre o que não é comunhão, né? E aí na sexta-feira nós estivemos reunidos aqui, conversamos um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente vai tentar compartilhar um pouquinho hoje sobre o que é então essa verdadeira comunhão. Quando nós entendemos que o que nós procuramos é fantasioso e ilusório. E o que é verdadeiro à luz das Escrituras? Para começar, eu quero convidar você a abrir Mateus no capítulo 7. Eu espero que dê tempo da gente falar, porque hoje ainda tem a mesa, né? Temos a ceia. Então, Mateus no capítulo 7, tem uma parte que nós conhecemos como uma regra de ouro nas Escrituras. A regra de ouro da vida cristã. Algo que nós precisamos e devemos conhecer e colocar em prática. A regra de ouro é algo extremamente importante para nós, cristãos. Se encontra aí no verso 12 do capítulo 7 do livro de Mateus. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Talvez você não consiga, né, falar assim: eu tenho dificuldade de ler o Antigo Testamento, é muita lei, o que os profetas falam e tudo mais. Então Jesus fala para nós aqui: olha, em todas as coisas, todas, não é apenas naquilo que te convém, não é apenas naquilo que não vai te custar nada, que você não vai ter esforço, mas são em todas as coisas. Façam uma ação, faça aos outros o que você deseja que eles fizessem por você. Em todas as coisas, faça para as outras pessoas o que você gostaria que elas estivessem fazendo por você. Essa é a essência, é a coisa mais importante que nós encontramos em tudo o que foi falado de ensino na lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é chamada de Torá, e nos profetas, que são todos os outros livros. Tudo o que eles ensinaram, tudo o que eles orientaram, é que nós venhamos a viver dessa forma. E por que Jesus falou isso aqui? Porque hoje nós temos um conceito diferente. Nós vivemos num mundo em que as pessoas falam assim: olha, não faça ao outro o que você não quer que as outras pessoas não façam a você. Então é melhor você não fazer para o outro o que você não quer que ele faça com você ou por você. Só que é muito mais fácil eu não fazer nada, eu não ter uma ação para com o outro. Eu não vou fazer para você.
Por quê? Porque eu não quero que faça para mim. E nós nos acostumamos, quando nos convém, a gente fala, não vou fazer. Quando requer um sacrifício da nossa parte, abrir mão de algo, abrir mão de alguma coisa, de um tempo, não quero fazer, não vou fazer. E se a pessoa não fizer por mim, né? A gente dá de ombros. Porque nós vivemos num mundo em que o não fazer é muito mais cômodo. Então Jesus, ele nos tira dessa zona de comodismo e fala para nós, façam. Você não foi chamado para não fazer, você foi chamado para fazer. Então faça. Faça para os outros. Você quer ser amado pelas pessoas? Então ame as pessoas. Não espere você ser amado pelas pessoas para você começar a amá-las, porque você já é amado por Deus. Não espere ser perdoado para você começar a perdoar, porque você já foi perdoado por Deus. Não espere que as pessoas sirvam a você se você não está disposto a servir essas pessoas, porque você já foi servido por Deus. Então, quando Jesus ele fala isso para nós, ele não fala como alguém que não faz, mas como alguém que tem autoridade para falar para a gente fazer as coisas, porque tudo que você pode sonhar ou pensar em fazer por alguém, Jesus já fez por você. Então você não pode, mas isso não dá para fazer. Por quê? Porque Cristo já fez. E ele fala que nós devemos imitá-lo em todas as coisas. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso modelo. Mas eu não consigo viver sem mentir, pastor. Se o seu padrão é Cristo, Cristo não mentia. Cristo não enganava. Cristo não agia com falsidade ou com uma palavra com duplo sentido. Não. Cristo ele era verdadeiro. Cristo falava, olha, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Então, quando a gente pensa na verdadeira comunhão, ela repousa aqui, nessa regra de ouro. Em fazer para os outros tudo o que nós gostaríamos que as outras pessoas fizessem por nós. Tá, pastor, mas ainda está muito difícil. E aí, tem uma palavra que nós usamos que você não vai encontrar nas Escrituras, mas ela está presente em boa parte delas, principalmente no Novo Testamento. Eu fiz uma pesquisa rápida, assim, sem muita pretensão, e me retornou 68 registros. A palavra ela é mutualidade. Mutualidade, você não vai achar na Bíblia mutualidade. Se você colocar para pesquisar, não tem mutualidade. Mas se você colocar uns aos outros, aí você vai encontrar um monte de coisa. Eu encontrei chutando aqui, coisa simples, gente, eu nem fui muito a fundo. Uns aos outros, eu encontrei 68 registros. Mutualidade, aí você põe assim, mutualidade igual, uns aos outros. O que é mutualidade? É você agir de forma mútua. Assim como uma pessoa faz algo por você, você faz também pelo outro. Né? Essa mutualidade, ela repousa no que nós temos escrito aí no Novo Testamento, por várias passagens do apóstolo Paulo, que ele fala do uns aos outros. Por exemplo, Romanos 12, 16, ele diz, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de disposição inferior. Não sejam sábios aos olhos dos outros, aos seus próprios olhos. Aí tem outras aqui, olha, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Saúdem-se uns aos outros. Deixa eu ver aqui mais coisinhas legais. Olha, todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem-se uns aos outros. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam
uns aos outros mediante o amor. Mas se vocês se mordem e devoram-se uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então a gente tem esse uns aos outros, tanto de forma positiva, quanto de coisas que a gente também não deve fazer. Né? Como ele diz aqui, não, cuidado, né? Que essa questão de ficar se mordendo uns aos outros, entrando em conflitos uns com os outros, porque vocês vão acabar se destruindo. Em todas as coisas ele vai dizendo para nós, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-se uns aos outros com amor. Sujeitem-se uns aos outros, não mintam uns aos outros, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Nossa, irmãos, tem muita coisa boa aqui. Tem muita coisa boa. São 68 registros assim, básicos, de coisas que nós podemos fazer. E à medida que você faz algo por alguém, você não deve ficar esperando que essa pessoa retribua da mesma forma. Você deve fazer de coração. Porque se você faz com a motivação errada, não vai produzir bons resultados, bons frutos. Se você faz algo de forma interesseira, eu vou fazer porque depois o irmão vai fazer por mim. Não faça, simplesmente faça. Doe o seu tempo, doe o seu ouvido, doe o seu coração, doe a sua vida. Quando nós pensamos nessas questões, irmãos, da mutualidade, desse uns aos outros, como é que a mutualidade, essa comunhão verdadeira, ela acontece assim, quando nós nos doamos uns aos outros, sem esperar nada em troca. Aconselhamos, amamos, perdoamos, caminhamos, suportamos, nos esforçamos, porque não é algo fácil você ter comunhão com as pessoas, né? É o exercício contínuo e diário de você amar um ao outro, de perdoar um ao outro e de juntos a gente celebrar diante do nosso Deus as nossas falhas e também as nossas conquistas. Abre em Efésios, por favor, capítulo 4. Efésios capítulo 4, ele vai mostrar para nós um pouquinho mais sobre essa verdadeira comunhão, como é que ela acontece, como é que ela se desenvolve, como é que ela cresce no corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, vamos dar uma olhadinha a partir do 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, cada uma dessas funções, né, são importantes. São dons que Deus dá ao corpo de Cristo para fortalecer, para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, né? E aí ele fala que outros para pastores e mestres, que são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos, não apenas alguns, todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, que produzem e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, à medida que o Senhor nos dá os dons, é para que nós cresçamos em todos. E à medida que todos crescem, o corpo todo se fortalece. E à medida que o corpo todo se fortalece, nós crescemos na unidade da fé, uma fé que é constante em um único Deus, que é constante num único Espírito, que é como se fôssemos realmente um único corpo onde Cristo é o cabeça. E dessa forma nós amadurecemos, não vamos ser mais como crianças, sendo jogados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Mas nós vamos amadurecendo, por quê? Porque nós amadurecemos à medida que nós nos frustramos com as coisas que nós imaginamos, fantasiamos e nos iludimos.
Quando essas coisas quebram, né? É como se fosse algo de cristal muito valioso para nós, a nossa ilusão, a nossa fantasia. E quando ela se quebra, nós aprendemos com isso. O sofrimento é um grande professor na nossa vida. Quando nós sofremos, nós aprendemos. E quando nós nos decepcionamos, quando algo acontece assim, nós amadurecemos. Sabendo que a vida ela não é só de coisas boas, mas ela tem coisas muito difíceis que nós precisamos aprender a lidar. E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai crescendo no conhecimento de Jesus. E aí ele fala, no verso 14, então não seremos mais imaturos como crianças, levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem nos enganar com mentiras astutas. Isso é importante, irmãos. Quando nós nos colocamos para aprender e viver em comunhão, nós não vamos sair por aí correndo atrás de movimentos. Porque naquela igreja lá o pessoal faz determinada coisa e tem, né, essas loucuras que a gente ouve por aí afora, né? E aí as pessoas vão atrás de novidades, de movimentos. Por quê? Porque ainda são imaturas. Ainda estão procurando entretenimento e não relacionamento. À medida que nós conhecemos Deus e à medida que nós somos conhecidos por Ele, à medida que nós vamos nos decepcionando e crescendo por meio de frustrações que o Senhor vai permitindo nas nossas vidas, nós vamos amadurecendo. E aí quando essas coisas vêm, tem um novo ensinamento. Peraí, mas eles têm uma Bíblia diferente da nossa? Não. Jesus deu uma nova revelação para eles? Não. A revelação está nas nossas mãos. Cabe a nós nos debruçarmos e estudarmos a revelação que nós já temos nas mãos. E assim nós crescemos no conhecimento, na graça, não somos mais influenciados por essas questões, por mentiras que são contadas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, porque falar a verdade sem amor, ela machuca. É sempre importante a gente falar a verdade, mas tem um jeito da gente falar. E quando nós estamos em Cristo, nós falamos a verdade sempre, e sempre em amor, porque nós zelamos pelo coração, pela mente da outra pessoa, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Tudo que nós fazemos vai fazendo com que nós venhamos a nos parecer mais com Jesus. Né? Aquele momento em casa que de repente, num tempo atrás, você estourar, você já não estoura mais. Você já traz, ao invés de você dar aquela resposta mais ríspida, você já traz uma palavra mais amena, mais mansa. Isso traz paz, traz tranquilidade. No momento de comunhão, a gente sempre tem algo bom para compartilhar com os irmãos, não importa a circunstância. E aí, no verso 16, ele continua falando para nós, e aqui ele trata de forma muito mais... Lembra que a palavra de Deus é como uma espada? Então, aqui ele já dá uma cutucadinha, um pouquinho maior na gente. Ele, Jesus, faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Ou seja, você e eu, nós não somos perfeitos. Mas à medida que nós vamos vivendo uma vida de comunhão, Deus vai nos aperfeiçoando, vai fazendo com que a gente se encaixe. Imagina um quebra-cabeça, que tem peças, né, que são disformes. O Senhor vai dando uma forma para que essas peças de quebra-cabeça vão se encaixando. É como em outras passagens vai falar que nós somos como pedras vivas, esculpidas por Deus, para que Ele possa construir uma morada, um espiritual para Ele. Então, Ele está dizendo que Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Você já parou para pensar como o seu braço ele se encaixa perfeitamente aí bonitinho no seu corpo, a sua perna, o seu pé, o seu dedo mindinho, a sua unha? Cada parte do seu corpo ela é perfeitamente encaixada, não é? Não tem nada aí que está pendurado querendo cair. Tem? Não tem. Está tudo muito encaixado, muito perfeitamente encaixado. Não tem aqui ninguém que está com a unha está pendurada aqui. Não tem. Todo o corpo ele é perfeitamente encaixado. E é isso que Cristo está fazendo com a igreja dele. Cada parte do corpo ele está encaixando no lugar certo, da forma certa. Por isso que nós dizemos que cada pessoa, no mínimo um dom ela tem.
E à medida que ela tem um dom, esse dom ele tem que servir não só para ela, mas para o corpo, para a edificação do corpo, para o fortalecimento do corpo e para a glória de Cristo. Porque quando o corpo de Cristo é edificado, fortalecido, Cristo é glorificado. E é Ele quem faz esse encaixe acontecer de forma perfeita. E cada parte, olha que bonito isso aqui, ó. Cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. O que ele está dizendo aqui? De uns aos outros. Quando eu, como parte desse corpo, faço a minha parte, eu não estou fazendo nada mais do que aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Quando eu coloco em prática o dom que o Senhor me deu para abençoar o corpo, eu vou estimular o meu irmão, a minha irmã, a fazer a parte dele, a parte dela, no corpo de Cristo. E à medida que eu faço, o irmão ele é estimulado, ele se sente encorajado a também compartilhar para a edificação do corpo. E à medida que cada um vai fazendo a sua parte no corpo, todo o corpo vai trabalhando de forma perfeita, cada um cumprindo o seu chamado, cada um cumprindo aquilo para o qual foi separado por Deus no corpo. O corpo inteiro se beneficia disso. Todo o corpo se desenvolve de forma saudável. Lembra da igreja saudável que nós falávamos? Todo o corpo se desenvolve de forma saudável quando cada um de nós cumpre o seu chamado. Quando cada um se compromete com o corpo de Cristo. Lembra quando eu falei da galinha e do porco? Eu não estou só envolvido, pastor, eu estou comprometido com esse corpo. Eu faço parte desse corpo. Quando algo fere este corpo, eu sou ferido. Quando algo machuca esse corpo, eu sou machucado. E eu procuro não fazer nada para machucar o corpo de Cristo, nada para ferir o corpo de Cristo. Cristo é quem vai fazendo tudo isso em nós, irmãos. Cristo é que vai trabalhando de forma perfeita na nossa vida, na vida de cada um de nós, para que nós possamos fazer tudo o que é necessário que seja feito para que o corpo cresça de forma saudável e em amor. Mas e quando eu não faço, pastor? Quando como foi falado aqui, você espera o pastor te chamar para fazer alguma coisa. Você sabe o que você tem que fazer. Deus já te chamou, Deus já te capacitou. E até quando você vai ficar sentado no banco esperando alguém, um homem ou alguma outra pessoa te chamar para fazer algo que você foi chamado por Deus para fazer? Porque quando você não faz o que Deus te chamou para fazer, irmão, você vai estar sobrecarregando alguém. Se você não está fazendo, para pensar, olha, se eu no corpo de Cristo não estou fazendo nada, alguém está fazendo o que era para mim fazer. Pode não ser da melhor, pode não estar fazendo algo como eu gostaria que fosse feito. Por quê? Porque se eu fui chamado para fazer aquilo, aquilo só vai ser feito da forma como eu posso fazer. Mas Deus não vai deixar que seja feita, ou melhor, Deus não vai deixar que aquilo não seja realizado, não seja feito, porque você ainda está esperando que algo aconteça, que o céu se abra, que um anjo desça, que Jesus encarne novamente, que venha aqui e olhe nos teus olhos e fale, olha, fulano, fulana, eu já te dei esse dom, não é só para você ganhar dinheiro, não é só para você impressionar o mundo com as habilidades e dons que eu dei para você, mas é para você usar isso para edificar o corpo de Cristo, a minha igreja, a minha noiva, para que ela se fortaleça, porque você não está fazendo, o seu irmão, a sua irmã está sobrecarregado. Seu irmão, a sua irmã já está pensando até em sair da igreja. Por quê? Porque só ele faz, só ela faz. Enquanto você está aí bonitinho sentado, vem domingo, vai embora, vem na terça, vai embora, vem na sexta, vai embora, quando vem. Porque muitas vezes somos domingueiros na igreja. A gente só vem de domingo e olhe lá, quando vem.
E se a gente só vem de domingo e falta um domingo, a gente vem na igreja a cada 15 dias. São 2 vezes no mês. Um mês de 30 dias você vem 2 vezes na igreja. E aí, se eu não participo das orações, como é que eu posso exercitar essa mutualidade de uns aos outros? Se eu não sei as dificuldades do meu irmão, as lutas que o meu irmão está passando. Porque se eu não venho numa reunião de oração, dificilmente eu vou querer visitar alguém ou ligar para alguém para saber das dificuldades de outros. Porque eu me torno uma pessoa egoísta. Quando eu não vivo a mutualidade cristã, essa comunidade, essa comunhão cristã, que é o uns aos outros, eu vivo só para mim. Que a igreja viva para mim, que a pregação seja para mim, que os louvores sejam para mim, que as pessoas do corpo de Cristo estejam preocupadas comigo, mas eu não faço nada por ninguém. E aí eu me torno uma pessoa egoísta, reclamona, pessimista, acusadora. Nossa, pastor, tudo isso. Porque quem está trabalhando não tem tempo para ficar acusando o outro. Quem está trabalhando não tem tempo para ficar criticando. Porque isso aí você podia fazer desse ou daquele jeito. Por que você fez assim? Por que você não fez de outro jeito? Aí dá vontade de falar, por que você não vem aqui ajudar? Né? Dá vontade, mas a gente não fala porque a gente ama o irmão. A gente sabe que se de repente a gente falar, o irmão for mimimi, ele nem no domingo não vem mais. Aí vai passar uns 3 domingos sem aparecer aqui. É porque o irmão falou para mim, uma malcriação, forma grosseira. Não é verdade? Quando a gente está trabalhando no reino, a gente está tão envolvido em fazer o melhor, em abençoar, que a gente não está preocupado se o irmão A, ou B, ou C está fazendo isso ou aquilo, ou não está fazendo, né? O que a gente se preocupa é, poxa, por que o irmão não está aqui, né? Por que o irmão não está ajudando? E às vezes a gente convida, mas o irmão é resistente, a irmã é resistente. Fala, eu tenho outras questões, eu tenho outra coisa para fazer. E aí não consegue viver essa verdadeira comunhão cristã. Essa verdadeira comunhão que só quando nós estamos realmente comprometidos com o corpo de Cristo a gente vai viver. Porque a gente vai entender que, poxa, essas paredes não são a igreja do Senhor, mas é o lugar que o Senhor preparou para que a gente se reúna. Então a gente precisa tratar bem o espaço. Por quê? Porque é um espaço que a gente vai receber outras pessoas. Poxa, meu irmão não veio hoje. Por que o meu irmão, a minha irmã não está aqui hoje? Cabe a cada um de nós sair daqui, ligar para ele, mandar um WhatsApp, procurar saber. Poxa, irmão, você fez falta. Nós sentimos a sua ausência. Porque quando nós nos reunimos como corpo e falta alguém, nós não prestamos um culto como está faltando um irmão. E todas as vezes que nós chegamos na presença do Senhor, Ele pergunta para nós como Ele perguntou para o Caim, cadê o seu irmão? Onde é que está o seu irmão? E quando a gente está insensível, com o coração meio cabeludo, meio duro, né? Meio peludo, a gente fala, e o que eu tenho com meu irmão? Eu tenho que cuidar do meu irmão agora? Caramba, já não chega eu ter que cuidar de mim, eu ainda tenho que cuidar do meu irmão? Às vezes a gente é ignorante com Deus, né? Porque todas as vezes, irmão, todas as vezes, sempre que você chegar na presença de Deus, você é responsável pelo seu irmão. Se ele está no corpo de Cristo, se ele está cultuando, se ele não está cultuando. Por isso que eu comecei hoje com aquelas palavras que eu falei para vocês. À medida que a gente vai convivendo, a gente vai aprendendo algumas coisinhas em observação, em conversas. E algumas atitudes do nosso corpo, elas revelam muitas vezes coisas que a gente não fala. A forma da gente sentar, o lugar da gente sentar, a forma como a gente fala ou não fala, a forma como a gente ora ou não ora, o estar ou não estar, tudo isso revela muito sobre nós. E nós precisamos olhar uns para os outros e entender que quando eu chegar na presença de Deus, Ele vai me perguntar desse irmão.
Né? Se você olhar aqui hoje, dá uma olhada aí, veja as pessoas que estão faltando aqui. Não são muitas, graças a Deus, mas tem alguns que estão faltando. Alguns já disseram para nós o porquê não estão. Outros não sabemos. Mas se você olhar, guarda no seu coração e na mente. Quem que você está sentindo falta aqui hoje? Né? E aí, o que você vai fazer? Quando você sair daqui, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa, vai dizer que essa pessoa ela é amada, ela é querida, ela é importante para o corpo e que ela faz falta quando ela não está. Você não vai ligar para ela ou mandar mensagem e falar: caramba, por que você não foi hoje? Não vai fazer isso. Por que você não vai fazer isso? Porque você não gostaria que fizesse isso com você. Lembra da regra de ouro? Se você não quer que as pessoas façam assim com você, não faz assim com ninguém. Se você não quer que as pessoas te tratem mal, não trate mal as pessoas. Se você não quer que as pessoas falem a verdade para você sem amor, então não fale a verdade para o outro sem amor. Fale a verdade para o outro em amor, irmão. Irmão, você é importante. A sua ausência faz muita falta no corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos e você não está presente, não é a mesma coisa. Da mesma forma, por exemplo, quando eu estou aqui, quando eu venho para a igreja que a minha esposa não está, poxa, uma parte do meu coração não está aqui. Aí eu fico até meio tímido para falar aqui, né? Quando ela está, eu já não fico mais tímido, porque ela dá um zoião assim para mim, quando eu estou falando um negócio aqui, ela cresce os olhos para mim. Aí eu já dou uma segurada, falei: opa, estou saindo da casinha, deixa eu voltar, né? Por quê? Porque isso faz parte, irmão, da nossa comunhão, né? Porque a gente às vezes a gente às vezes se empolga na comunhão e a gente fala às vezes algumas verdades que para nós é tranquilo, mas de repente o irmão vai ficar magoado. Tem dias que eu venho aqui e que só Jesus na causa. Tem irmão que sai daqui que não volta no outro domingo. Aí eu tenho que ir na casa do irmão para poder conversar com ele. Fala: irmão, o que aconteceu? Que você não apareceu na igreja, né? Sentimos sua falta e tal. Não é nada não, pastor. Aí, esse não é nada não, pastor, já lascou tudo. Aí com muito cuidado a gente tem que entender o que aconteceu. O que foi falado? O que te incomodou? Tem coisas que a gente fala aqui, irmãos, que é para incomodar mesmo. Se eu vier aqui e falar e trazer uma mensagem que não trouxe conforto, não trouxe consolo para o seu coração, ou que não incomodou o seu coração, eu perdi meu tempo, eu fiz alguma coisa errada. A palavra, quando ela é ministrada, ela tem que incomodar. Ou ela incomoda, ou ela conforta e consola. Se ela não faz nada disso, então alguma coisa está errada. Ou com o pregador que trouxe a palavra, ou com a igreja que não acolheu a palavra. Porque quando nós vivemos uma vida longe do Senhor no decorrer da semana, e aí a gente vem aqui no domingo e fala assim: eu quero ouvir Deus falar hoje. Ele vai falar comigo. Não, Ele vai falar conosco. Larga de ser egoísta. Quando você ora o Pai Nosso. Quando você ora pelo pão, é o pão nosso. Então não é só o Pai não é só seu e o pão não é só seu. Ele é nosso. Então nós precisamos quebrar esse egoísmo de achar que Deus falou comigo, não, Ele falou com todo mundo. Quando a palavra vem, irmão, quando a gente chega aqui num domingo, imagina só como que é para alguém que está ministrando a palavra, né? Cada um de nós que estamos aqui, né, pessoas que vão ouvir depois essa mensagem, cada um chega neste momento de ouvir essa mensagem com o coração de um jeito, né? Tem gente que alcançou conquistas durante a semana, né? Tem gente que teve perdas durante a semana e que muitas vezes nas perdas a gente não consegue enxergar a coisa boa que aconteceu, a gente só olha para a perda, não é verdade? Porque fizeram isso, isso e isso, e aconteceu isso, isso e isso, e tal. E a gente muitas vezes tem dificuldade de enxergar
que em tudo de ruim que aconteceu, Deus estava zelando para que o pior não acontecesse, né? Que é aquelas questões que a gente sempre fala aqui. A gente às vezes se conforta com as coisas boas. E por a gente buscar apenas coisas boas, a gente deixa de viver o excelente de Deus para nós. Da mesma forma, quando coisas ruins acontecem, a gente se prende tanto olhando a coisa ruim que aconteceu, que esquece de olhar que o pior não aconteceu porque Deus estava presente. E Deus não permitiu que o pior acontecesse. Então, quando essas coisas acontecem, pessoas chegam aqui com um monte de problemas, com o coração das mais diversas formas. Né? Por isso que a gente fala, que a gente tem falado, né, que a verdadeira comunhão não é estar reunido, mas é estar junto. Porque cada um aqui chegou com o coração de um jeito. Uns felizes, outros preocupados, outros tristes, outros abatidos, outros talvez orgulhosos, outros talvez se achando, né, a última bolacha do pacote, né? A gente não vai falar porque nós somos humildes, né? A gente não vai falar isso. Pastor, eu estou top, hoje eu estou, né, tô esbanjando hoje. Não amo, porque a gente é humilde demais para falar isso. Mas Deus conhece cada coração e cada mente. E aí, quando a gente chega para ministrar a palavra, imagina só, você tem um determinado tempo para ministrar uma palavra que tem que falar com todo mundo. Todo mundo vai ouvir essa palavra. E essa palavra, ela vai, de repente, botar o dedo na ferida de alguém. Nossa, mas eu achei que eu era. Não, você não é. E quando você achar que é, você lembra que você é pó. Né? Quando você está se achando, lembra que você é pó. E aquele que chegou meio que, né, abatido, meio entristecido, poxa, não vale nada, tantas coisas acontecendo. Lembra que você é filho, lembra que você é filha, lembra que você é amado e amada de Deus. Então é a palavra que vem para tratar todos os corações. E essa foi a metade da ministração. E a gente vamos parar por aqui, porque nós temos que ir para a mesa ainda. Então nós vamos agradecer ao Senhor por essa porção da palavra que nos foi dada, foi compartilhada hoje. Que o Senhor possa ter abatido os orgulhosos, consolado os abatidos, levantado aqueles que estavam caídos e fortalecido aqueles que estavam fracos. Bendito seja o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cristo amado, o Espírito Santo que age em nós e através de nós, por tão infinita graça e amor que é derramado sobre os nossos corações. Obrigado por esta palavra de comunhão, ó Deus, de uma comunhão verdadeira que nos chama à responsabilidade, que nos lembra, Senhor, que com grandes privilégios também vem grandes responsabilidades, que com muitos dons também vem a oportunidade de servir muito no corpo de Cristo. Vem a oportunidade de nós sermos instrumentos para a edificação desse corpo. E à medida que nós vamos, Senhor, colocando em prática, trabalhando, assumindo o nosso compromisso de cuidar uns dos outros, de aconselhar uns aos outros, de abençoar uns aos outros, de suportar uns aos outros, de acolher uns aos outros, Senhor, nas suas falhas e fraquezas, nós também temos a oportunidade de nos reunir ao redor da mesa nessa hora, Senhor, para compartilharmos e celebrarmos também as nossas conquistas, as nossas vitórias, os livramentos que o Senhor nos deu no decorrer da semana e celebrar juntos a família de Cristo, ó Deus, que se reúne em Cristo, por Cristo e através de Cristo, para a glória do nome do Senhor. Nós te agradecemos pela ministração da Tua Palavra, Pai, que nos traz à mente que nós somos chamados para fazer pelos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós, mas fazer sem esperar nada em troca, Pai. Fazer de coração,
fazer por amor, fazer por uma entrega, assim como o Senhor se entregou naquela cruz por nós, sem esperar nada em troca. Que nós possamos, Senhor, realmente colocar em prática esse chamado que o Senhor tem para nós, esses dons que o Senhor tem nos dado, e que a gente possa lembrar, Senhor, que o dom que o Senhor nos dá não é para ganhar dinheiro, não é para ser destaque no mundo, mas é para servir no seu reino. O Senhor nos diz que aquele que quer ser grande no reino, que sirva a todos. O Senhor nos diz, ó Pai, que se nós quisermos sermos reconhecidos no reino dos céus, nós precisamos servir com amor, com cuidado, com zelo, porque nós estamos servindo no lugar mais importante. Nós estamos servindo, representando aquele que é mais importante nas nossas vidas. E quando nós servimos, nós estamos, ó Pai, apenas cumprindo aquilo que Cristo já nos ensinou a fazer em João no capítulo 13. Ele serviu, ele lavou os pés dos discípulos, independente de quem eram os discípulos, e nos disse, olha, façam isso e vocês serão felizes. Sirvam e vocês vão se parecer comigo. É isso que vocês devem fazer quando eu já não estiver mais fisicamente aqui. E é isso que nós, como igreja do Senhor, queremos fazer, Senhor. Nós queremos usar o serviço como uma oportunidade de comunhão verdadeira, de uns aos outros, de mutualidade cristã, Senhor, para manifestar o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder agindo em nós e através de nós. Nós agradecemos o amor de Deus, a graça de Cristo, e rogamos cada dia mais pela comunhão e pela consolação do Espírito que é santo e poderoso, que age em nós e através de nós. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.